ao vivo, mas o Senhor colocou no meu coração essa canção nessa manhã. Porque nós estamos vivendo tempos. Quantos percebem que o tempo está abreviado, gente? Tempos difíceis, mas tempos também muito rápidos. As coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande. E por mais que toda a indústria, todas as coisas se mobilizam para facilitar a nossa vida, a fim de ganharmos tempo, me parece que cada vez mais o tempo está curto. Hoje nós temos facilidades para fazer comidas rápidas, temos micro-ondas, isso não é um passado muito distante, mas quem aqui tem mais de 40 sabe que o nosso tempo não tinha certas facilidades, não. Era cozinhar mesmo, levar ali horas no fogão. E hoje as coisas estão assim, cada vez mais. As coisas estão numa velocidade muito grande. Tudo é rápido. Caixa, rápido. Né? Entrega, rápida. E nós estamos nessa velocidade toda. E ainda assim, quantas vezes você sente que seu dia precisava ter 36 horas, que 24 não está dando? Você não consegue dar conta. Estamos numa velocidade tamanha, com distrações, que infelizmente, na maioria das vezes, estão nos tirando do foco, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a eternidade. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Quando a gente canta essa música, aguenta firme, não desista, porque a palavra de Deus fala para nós não desistirmos, ainda que a situação pareça tão difícil, que você não vai dar conta. Mas Deus está contando contigo. O irmão do seu lado está contando contigo. A fé que você exerce, é exatamente nesse momento em que nada contribui. Sabe quando nada está contribuindo a teu favor? Essa é a hora de exercer a fé. Porque a fé, para ser exercida quando você já espera alguma coisa, o próprio apóstolo Paulo fala, diga, como você tem fé se você já espera algo? Se você já vê algo que já vai acontecer, você não precisa mais crer, você já sabe que vai. Mas a fé, ela é exercida quando justamente nossos olhos não veem nada. E com base nessa palavra, eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 9. E eu vou falar sobre alguns desafios que nós estamos precisando vencer na vida. O desafio, a própria vida já é um desafio, amém ou não? Amém, gente? Tem gente aí, né? Então tá bom. E a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que eu passei uma baita dificuldade de preparar uma palavra para essa manhã, porque cada hora que Deus falava um negócio, e Deus falava comigo, mas eu pensava assim, mas não é isso ainda, Deus. Senhor, aquela manhã, o que vai ser? O que eu vou falar? Porque quem tem a oportunidade de estar com a responsabilidade de trazer a palavra, sabe que Deus fala primeiro é com quem vai ministrar, né? E aquilo que está sendo falado vai ser compartilhado com os demais. E é uma responsabilidade muito grande você conseguir traduzir, vamos colocar assim, expor exatamente aquilo que Deus está falando com você, porque na verdade cada um vai absorver de uma maneira, mas que no todo seja compreendido de fato a essência da palavra. E uma coisa que eu tenho pensado muito é no tempo que nós estamos vivendo, como eu estava falando sobre o tempo que está tudo muito rápido, e o tempo que estamos vivendo, os sinais estão aí. E a Bíblia fala que no princípio, apenas o princípio do fim, ainda não é o fim não, tem muita coisa para acontecer. Tem muita palavra para se cumprir, muita profecia que ainda vai se realizar, mas que já está na palavra de Deus. Mas uma coisa é certa, quando Jesus disse que no princípio do fim, os tempos seriam abreviados. E é isso que eu estou falando, que nossos dias estão abreviados, a gente não está dando conta. E eu percebo que há diversas distrações para nos tirar do propósito, para errarmos o alvo. E errar o alvo é pecado.
Na verdade, a palavra pecado significa errar o alvo. E muitas das vezes eu questiono o Senhor, eu falo assim, Deus, por que a gente tem que pregar tanto para crente? Se vocês pararem para observar, nós pregamos muito mais o Evangelho para os que já são cristãos do que para os que não são. E aí, a respeito disso, eu fiquei questionando o Espírito Santo, por que isso? Por que a gente vai para a igreja e prega para as mesmas pessoas, eventualmente acrescenta-se alguns, vem alguém convidado, e tem sido falado muito aqui pelos nossos bispos, não venha para a igreja sozinho, traga alguém, e a maioria das vezes você traz alguém, ou que já é de outra igreja, ou que já esteve no Evangelho e se afastou. É verdade ou não é? E aí você está pregando novamente para a pessoa que já deveria estar mais adiante. E o Espírito Santo me falou que é porque justamente isso, nós precisamos fortalecer os joelhos vacilantes, precisamos encorajar os irmãos na fé, porque as distrações e o tempo que está abreviado tem tirado pessoas do seu propósito. E nós devemos estar atentos nesses dias, para que não venhamos ser mais um a estar com atenção nas distrações que Satanás tem feito para tirar o cristão do seu propósito. Gente, nós nos distraímos tanto, nós somos meio bobos às vezes, a gente tem que ser mais esperto, mais ligado. Esses dias mesmo, acontecendo tamanha importância na nossa nação, o pau quebrando lá o STF, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, quem tem mais poder, quem é que manda, afinal de contas, e o povo está distraído com carnaval, o povo está distraído com BBB, quem vai estar na final, afinal de contas? Gente, vamos acordar, igreja. A gente está perdendo tempo com coisas que vão nos levar ao quê, exatamente? E o nosso tempo tem sido dado para aquilo que de fato faria diferença na nossa vida? É só uma reflexão. Eu pedi tanto a Deus, falei assim, eu não quero uma palavra exortativa, porque é tão bom quando alguém vai lá dar uma palavra de fé. Exortar é tão ruim, que as pessoas não têm muita simpatia, né? Mas o profeta não tem que falar aquilo que agrada as pessoas, tem que falar o que Deus está mandando falar. E se Deus me levantou como profeta, o que eu posso fazer se Ele me deu essa palavra, né? Eu não posso me negar, eu não posso me isentar, eu não posso me acovardar, porque primeiro essa palavra é para mim. Se temos perdido tempo, igreja, é tempo de pararmos de perder tempo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ou 27, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu, não sem meta. Observe bem, se você puder sublinhar isso na sua Bíblia, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Presta atenção. A palavra de Deus diz para nós termos o cuidado de não nos encontrarmos desqualificados diante do Senhor. Porque pregar, se Deus quiser, Ele levanta as pedras para clamar em nosso lugar. Mas que Ele não precise levantar pedras, porque nós iremos clamar. Amém, igreja? Amém? Você foi levantado para isso. Agora, nós fomos chamados com um propósito, amém? Quando nós encontramos ao Senhor, nos arrependemos, e aí recebemos o quê? O Espírito Santo de Deus. Agora, a palavra de Deus nos orienta que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Esse cheio, eu descobri na original do grego mesmo da palavra, não é um cheio de medida que se completa, é um cheio que não tem fim. É uma coisa que permanente.
A necessidade de estarmos cheios é uma busca constante e não experiências pontuais. Quantos estiveram aqui na conferência? Maravilha que foi. Quantos estiveram aqui uma experiência maravilhosa com Deus? Aleluia! É muito bom. Mas não parou ali. Daqui a 10 anos nós vamos estar contando essa experiência, que foi tremenda, foi sim, maravilhosa, foi sim. Mas se não houver uma continuidade, um propósito, um alvo pelo qual a gente coloque a nossa atenção, qual propósito houve naquilo? O ser cheio do Espírito Santo vai me levar a tomar decisões assertivas. O ser cheio do Espírito Santo vai me levar a não vacilar quando eu tiver que escolher. Porque a vida constantemente é feita de escolhas. Por isso, temos que pregar sim para os irmãos, para fortalecermos mutuamente. Gálatas capítulo 3 fala: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria. Amém? Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, tem uma orientação muito interessante. E ainda dentro do que Paulo está dizendo em 1 Coríntios, quando ele diz que eu não sem meta, mas luto. Ele não luta de qualquer maneira, não como desferindo golpes no ar, mas ele luta com um objetivo, com uma meta, com um foco. E ele diz assim: eu esmurro o meu próprio corpo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: sabe aquela nossa própria vontade? Aquilo que é a nossa tendência, aquilo que é a nossa carne, constantemente está em luta contra o nosso espírito. Porque o nosso espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E todos os dias temos que decidir o que nós vamos escolher. É muito lindo quando nós oramos: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Sabe por que Jesus ensinou essa oração? Porque no céu a vontade de Deus é soberana, ela é plena. E quando eu digo seja feita a tua vontade, eu estou anulando a minha vontade para que seja feita a vontade do Pai, que é soberana, que é plena. Mas tão logo eu uso essas palavras, na prática, eu quero que o Senhor faça a minha vontade. Senhor, seja feita a tua vontade, mas desde que ela seja, de conformidade com a minha, está tudo bem. Mas isso, não, na maioria das vezes, não é. Porque Ele sabe o que é melhor. Ele tem o melhor para cada um de nós, amém ou não? Mas nós não agimos assim com o Senhor. É fato que Ele também diz que Ele satisfará o desejo do nosso coração. Mas se tem uma condição, se agradarmos dEle, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu começo a andar de uma maneira que eu vou entender melhor a vontade do Pai. E aí vai estar, sim, em conformidade com aquilo que eu também vou querer. Porque eu vou querer a vontade dEle, que é soberana. Amém? E aí Tiago diz assim, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti a quem? Ao diabo. E ele fugirá de vós. Presta bem atenção. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. É interessante que me saltou os olhos aqui, eu até sublinhei, que quando diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. E na nossa vida cristã, muitas das vezes, a gente faz o contrário. A gente sujeita ao diabo e resiste a Deus. Sabe quando você resiste ao diabo? Você se coloca debaixo, se sujeita ao diabo, quando ele vem para você e diz assim, isso daí não é para você não. Que? Você? Escolhido para isso? Que nada. Você não tem condição disso não. E você está concordando, você está sujeitando a isso. E toda palavra que ele lança sobre você para que você não realize aquilo que Deus te chamou para realizar, você está sujeitando a ele.
Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos sujeitar ao Senhor e resistir ao diabo. E aí resistimos a Deus. Deus manda uma palavra e você resiste. Você não se quebranta. Você está teimando em algo que Deus está falando. E você está resistindo. Sabe o que é resistência? É você ir contra. É quando o teu líder dá uma palavra e você vai contra. Talvez, aparentemente, não. Você faça até que está obedecendo, porque você é uma boa ovelha. Boa ovelha do Senhor, mas aquilo ali que a pastora falou, leva a mal não. É para mim não. E você resiste a Deus. A palavra de Deus diz para nós resistirmos ao diabo. E ele o que, gente? Fugirá de vós. E ainda aqui, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. É fato que quando nós ainda não conhecíamos o Senhor, alguém chegou para nós para falar da palavra, alguém nos convidou para vir à igreja, e hoje você está aqui como um bom cristão, convertido no Senhor Jesus Cristo, aleluia, porque o Senhor te amou primeiro, e Ele te resgatou. Mas aqui diz que nós devemos nos achegar a Deus. Não é ficar o tempo todo esperando que Deus vai se chegar a você, não, querido. Você se achegar, você ter atitude, você se voltar para Deus, e Ele se achegará a vós. Amém ou não? Aí ele continua dizendo assim: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Sabe o que é ânimo dobre, querido? Uma hora você crê. Está cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Aí acontece uma situação, os dias vão passando, aquilo que você espera não está acontecendo, aí você já começa a ter dúvida. Mas será que é isso mesmo? Não sei, estou tão desanimado. Hoje eu não vou nem à igreja. As coisas parecem comigo tão a luta, tão difícil. Gente, é luta para todo mundo. É difícil para todo mundo, não é uma exclusividade sua não, amado. Mas a fé, como eu falei, ela é para ser exercida nesse momento, porque uma vez aprovada, ela te faz vencer, amém ou não? E aí quando diz assim, olha, limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o quê? O coração. Esse limpar aqui, a palavra no original, em hebraico, é o mesmo que não dividido, inteiro. É o mesmo quando o salmista diz assim: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Os limpos de mão. Estão entendendo? Esse limpo de mão e puro de coração, essa pureza, essa limpeza que fala, é de você ser inteiro. Não andar dividido. Sabe quando você anda cheio de fé, e daqui a pouco você já não está crendo tanto, e daqui a pouco você não está crendo em nada. Aí acontece alguma coisa, você anima de novo. Anda com fé. Aí você lembra até daquela musiquinha, né? Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar, né? E você vai. Aí vira uma vida de crente aos trancos e barrancos. Ora crê, ora não crê. Ora crê, ora não crê. Deus não nos chamou para isso, querido. Deus nos chamou para crer, para resistir ao diabo, e ele fugirá. Eu tenho que resistir. E para resistir eu preciso me fortalecer. E para me fortalecer eu não posso ter um ânimo dobre. Eu não posso ficar cocheando os dois pensamentos. Afinal, Deus é Deus. E eu peco quando eu começo a desanimar, porque eu estou valorizando, colocando o meu foco aonde não deveria colocar. Eu estou me distraindo com as coisas que estão acontecendo e tirei o foco do Senhor. Porque quando eu começo a desanimar, eu estou começando a dizer que aquilo ali é maior do que o Deus que eu estou servindo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Essa divisão de sentimento causa uma ruptura, digamos assim, na nossa fé. Por conta de a gente muitas das vezes não ver o milagre. A ausência de milagre, ela não pode determinar a minha fé, querido. Eu vendo ou não vendo, Deus fazendo ou não fazendo, Ele é Deus. E quando Ele não faz da maneira que eu acho que deveria ser, porque nós temos essa mania, né, de achar que não, Deus vai fazer e vai ser assim. Aí Deus até faz, só que foi diferente.
Aí a pessoa fica meio até frustrada. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus, quando faz, Ele faz além daquilo que pensamos, pedimos, cremos, esperamos. É a palavra dEle que diz. Agora, o que depende de eu ver, de eu enxergar isso, é o foco que eu coloco. É onde eu direciono a minha fé. Se eu efetivamente tenho o Espírito Santo de Deus, porque Paulo diz assim, se é que o Espírito Santo está em vós, então permanecei. Amém? E eu queria falar sobre, rapidamente, eu não vou me delongar, 3 passos para nós vencermos esses desafios da vida. Obviamente que em todos esses 3, claro, deve existir mais alguns, eu só separei 3, mas levando em consideração que para todos eles, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Até porque caminhar com Deus, automaticamente, é como se já é um renovo, uma fonte inesgotável que já vem. Agora, isso não me impede de passar por luta, de passar tribulação. Só que a maneira como eu passo isso, faz a diferença. Porque vai determinar onde eu vou chegar. Porque se eu resistir ao diabo, ele vai fugir de mim. Agora, se eu não resisto, se eu fico de ânimo dobre, e o diabo vai ganhando terreno, e vai jogando cada vez mais distrações, e vai jogando. Porque, gente, o diabo ele é sutil. Ultimamente ele está até escancarado demais. Porque a gente está aceitando as coisas com tanta naturalidade, que facilitamos a obra das trevas. Porque não estão aceitando mesmo, estamos negociando mesmo. Mas somos uma igreja que foi chamada para resistir ao diabo, e ele vai ter que correr. Amém? Amém, querido? Então, primeiro passo, conserve a sua integridade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Gente, a gente não pode enganar a nossa própria consciência. Você pode até fazer que você é uma pessoa que verdadeiramente você não é. Porque quando você está no seu particular, você sabe o que você é e quem você é. Deus sabe quem você é. Sabe o que você fez. Sabe onde precisa conserto. Sabe onde precisa de ajuste. E o que Ele chama a igreja hoje é para rasgar as vestes, não, é para rasgar o coração. É para se desnudar e falar assim, Senhor, eu sou isso aqui, mas transforma, Deus. 2 Coríntios 4, 2 diz, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, ser humano aqui, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Prestou bem atenção como é forte esse versículo, essa passagem de 2 Coríntios 4, 2? Rejeitando as coisas que por vergonhosas são. Lembra que eu falei sobre a luta da carne e do espírito? A nossa tendência é de fazer coisas, como Paulo diz, o mal que eu não desejo fazer, esse faço. Mas o bem que eu anseio, que eu desejo fazer, esse eu não consigo, por causa do pecado que habita em mim. Mas até quando nós vamos ficar como meninos, levados por qualquer vento de doutrina? Qualquer coisa que se fala ali, você vai lá saber. Tem uma profeta ali que eu vou lá ouvir. Mas você mesmo não tem buscado de Deus para você ficar firme e resistir ao inimigo. E Deus está nos chamando, nos alertando, para que nós possamos colocar o foco no lugar certo, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso alvo. Não tem aquela música que diz, meu alvo é Cristo? Nosso alvo é Cristo. É ser como Ele, é parecer com Ele. Ainda estamos muito distantes disso, mas estamos todo dia lutando para isso. A intenção da transformação, a intenção de mudar, já está fazendo a diferença, porque você está buscando. Quantos estão entendendo? Diga amém. E ele diz aqui, a consciência de todo homem, recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Antes disso ele diz, não adulterando a palavra de Deus. Quantos já ouviram que estão querendo fazer atualização da Bíblia?
Como se a Bíblia fosse um aplicativo. Não, tem a Bíblia em aplicativo, né? Mas uma atualização das verdades da palavra de Deus para negociarmos e trazermos as nossas conveniências carnais aceitas. E está tudo bem. Não, não está tudo bem, querido. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é isso que a palavra diz. E nós não podemos nos conformar com este século, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Essa é a palavra. Não vos conformeis, não tomai forma do mundo. E nós estamos aceitando, negociando. E a própria palavra diz, não negociem, não adulterem a palavra. Sabe aqueles versículos de conveniência? Que nós muitas das vezes, nós mesmos declaramos, fora de contexto. Porque é conveniente para nós, para aquilo que estamos passando. Mas Deus tem trazido a palavra rema, a palavra de verdade. Aqui diz, não mentindo, pela manifestação da verdade. Quem é a verdade, Senhor? Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? Quem é a verdade, igreja? Jesus. Ele é a verdade. A manifestação da verdade é a manifestação de Cristo. Agora, através de quem? Fala assim para o seu irmão que está do seu lado. De mim e de você. Amém? Mateus, não precisa abrir, mas Mateus capítulo 5, versículo 37, diz, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Mas nós estamos habituando a negociar. Até o sim, sim, não, não. Pelo talvez. Quem sabe a gente começa a aceitar algumas coisas na igreja. Quem sabe Deus também já não mudou, né? E já está... Afinal de contas, o jargão hoje, Deus é amor. Ele é amor. Mas Ele tem princípios. Ele é amor. Mas Ele não vai concordar com a sua vida pecaminosa, porque Ele é amor. Ele te ama, mas Ele quer te transformar. Ele te ama, mas Ele te resgata. A palavra de Deus diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você acha que isso fala de quê? Transportou, tirou de um lugar para o outro. E a pessoa fica do mesmo jeito? Tem condição, gente? Então, primeiro é conservar a integridade. Segundo, caminhar com humildade. Provérbios 18, 12 diz, antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. O ego e a soberba não podem dirigir a nossa vida. A humildade é desviar a atenção de nós mesmos e direcionar a Deus. É reconhecer erro, é perdoar. Gente, uma pessoa, quando ela não tem humildade, ela tem uma dificuldade muito grande de perdoar. E ainda mais de pedir perdão. Pela dificuldade que ela tem de pedir perdão, ela tem de perdoar. É a mesma dificuldade. Porque lhe falta humildade. Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, quando a gente é cheio do Espírito Santo, ainda que houvesse essa dificuldade, ela começa a ser transformada. Porque eu começo a entender que se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Não é isso que a palavra diz? Então eu preciso dessa humildade de Cristo em mim, para poder vencer certos desafios da vida. Porque tem coisas na vida do ser humano que não caminham se não houver perdão. Quantas pessoas nós atendemos em gabinete, quantas orações a gente faz aqui na frente, em que Deus revela, olha, isso tudo está assim desse jeito, porque você só precisa fazer uma coisa, liberar perdão. E a pessoa está travada. E não está. Resistir ao diabo também é isso, gente. Uma vez eu passei uma experiência muito tremenda, em que eu tinha uma situação muito difícil, mas muito difícil, em que eu entendi que eu precisava liberar perdão. Aí eu falei assim, Deus, não é mole não. Aí uma pessoa falou assim para mim, vamos embora para a prática? Eu falei, bora, vamos orar junto?
Me ajuda aí. Deus, em nome de Jesus. Essa situação que eu estou vivendo, falei o nome da pessoa. Eu libero essa pessoa agora. Eu perdoo. Porque a tua palavra me ensina a perdoar. Só que a palavra, ela por si só, não vai se estabelecer se eu não tomar atitude. E perdoar uma decisão, então, Senhor, eu estou decidindo nessa noite. Eu perdoo a fulana. E declaro sobre a vida dela a bênção do Senhor. Declaro que ela vai encontrar com o Senhor. E aquilo que ela me fez, eu declaro que ela não vai passar por isso. Eu não desejo que façam a ela o que ela fez a mim. E orei, amém. Vim para o culto, isso foi minutos antes do culto. Tinha condição nenhuma de ministrar louvor. Isso faz anos, gente. E aí, na época, a líder de louvor falou assim para mim, não, mas é você mesmo. Você falou, me libera aí. Não. Inclusive, eu estou saindo agora, só tem você, é você mesmo. E eu falei, Senhor, não tem nada de mim mesmo, mas amém. Não tem que ter meu mesmo, é do Senhor. E aí comecei a ministrar umas canções, e o Espírito Santo me tomou de uma tal forma, que eu fiz até apelo naquela noite, uma quarta-feira, culto de quarta, ainda com nosso saudoso Bispo Genésio. Você vê que tem tempo, né? E aí eu fiz apelo, as pessoas vieram à frente, uma das moças que veio à frente caiu endemoniada. E nós temos a equipe de libertação, não precisava que eu fosse lá. Mas o Espírito Santo me impeliu até aquela mulher. E eu olhei assim e falei assim, esse demônio tem alguma coisa para me falar. O Espírito Santo foi me dando. Aí eu falei assim, entreguei o microfone para o bispo conduzir o culto e levamos lá para a salinha a pessoa com mais alguns irmãos da libertação, e eu acompanhei. Aí, chegando lá, Deus me dava quem era o demônio que estava ali, e a gente expulsava. Daqui a pouco vinha outro, e olha, gente, eu saí pingando suor, o negócio foi na valentia, no espírito mesmo. Mas um determinado momento que Deus me conduziu, e falou assim, fala com esse demônio aí, para ele te falar o que ele está fazendo. Aí o demônio falou assim, eu vou acabar com você. Eu falei, você é mentiroso mesmo? Eu não gosto, eu te odeio. Eu falei, estamos empatados, porque eu também não gosto nada de você. Aí ele falou assim, aquela joia lá que você tem, eu falei, qual? Um determinado objeto que eu ganhei, que fizeram um trabalho. Eu falei, você vai desfazer, eu vou te autorizar agora, em 10 segundos, você vai tirar aquilo de lá. Aí a pessoa ficou meio assim, né, como que estivesse em transe. Daqui a pouco o demônio voltou. Eu falei, volta aqui, o demônio voltou. Então agora eu vou mandar fogo, eu vou queimar tudo isso que você fez. Aí tá bom. E ele dizendo que ia me destruir, que ia acabar, que ia fazer, que ia acontecer. Aí um determinado momento ele falou assim, eu vou acabar com você, eu vou te botar um câncer, eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu falei, você não vai não, sabe por quê? Porque eu botei bem a mão assim no ouvido da pessoa, falei assim, eu perdoo. Gente, quando eu falei a palavra perdoo, mas o demônio gritou, mas gritou como se ele tivesse incendiado. E todos os irmãos ali orando, guerreando ali no mundo espiritual. Eu falei assim, então é isso, né, demônio? O problema seu é com perdão, né? Agora pensa comigo, se uma hora antes eu não tivesse tomado aquela decisão, eu teria moral para falar para aquele demônio que eu perdoo? E ele teria sido queimado daquele jeito através desse perdão? Para pensar. Isso foi uma experiência tão tremenda que a partir daí eu nunca mais tive dúvida com relação ao poder que o perdão tem. Eu não ia nem me ater a esse tema, mas o Espírito Santo está me incomodando a falar sobre isso. A hora que você descobrir o poder que o perdão tem no mundo espiritual, tão logo alguém te faça alguma coisa, você não vai ter dúvida, eu vou tomar logo a decisão. É perdoar logo. Porque, afinal de contas, a ofendida fui eu. Agora, a pessoa pensa que perdoar depende do outro. Não. A decisão é sua. Aí parece que a gente está beneficiando o outro. Mas se eu perdoar, a pessoa vai... E está tudo bem? Fica tudo por isso mesmo? Ué, benefício para você. O outro é o outro. Ele que precisa encontrar o Senhor, ser cheio do Espírito Santo, para ser convencido de que ele também precisa pedir perdão. Mas se isso não acontecer, eu vou ficar impactando a minha vida. Eu vou ficar travada. Como que eu vou resistir ao diabo para ele fugir de mim, se eu tenho, né,
situação presa. Se é que vocês me entendem. Amém, gente? Terceiro, mantenha o foco. E o foco, gente, quando eu falo foco, a gente pensa logo em algo que a gente tem para fazer. Não, querido, eu foco na eternidade. Porque tudo aqui é passageiro. Eu costumo brincar com algumas pessoas, diz assim, quando passa uma situação, eu falo, não esquenta não, que tirando o trocador e motorista, o resto tudo passageiro, né? Mas a verdade é que tudo é passageiro mesmo. Até o milagre é passageiro, gente. A gente clama ao Senhor por uma cura, a gente recebe a cura, tão logo somos curados, obviamente que aquilo ali foi uma realização, nós alcançamos um objetivo, mas tão logo já temos outros desafios pela frente. Ou eu te pergunto, as pessoas que Jesus curou estão vivas até hoje? Passou ou não passou? Mas o que ficou foi a marca. Então nós precisamos ter um alvo e não errar esse alvo. Porque aqueles que permanecerem até o fim é que será salvo. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18, diz assim. Todos acharam? Diga amém. Vou esperar mais um pouquinho. 2 Coríntios 4. Eu já estou terminando. Amém? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova o quê? De dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são o quê? Temporais, passageiras, e as que se não veem são o quê? Eternas. Gente, até as lutas são passageiras. Amém? Essa luta que você está vivendo, essa tribulação que você está vendo, vai acabar. Eu não cantei aqui, as crises e as dores acontecem, mas chega uma hora onde elas têm seu fim. Elas têm fim. O cativeiro do povo tinha data para terminar. E você sabe por quê que aquele povo de Israel, quando saiu do Egito, perdeu tempo, rodeando, andando e não chegava? 40 anos, porque se distraíam, porque perderam o foco. Eles perderam a direção. Porque cada vez eles colocavam o foco na situação. Moisés não tem água, Moisés não tem carne, Moisés não tem pão. Moisés, antes estivéssemos lá no Egito comendo as cebolas que nós tínhamos. Estavam na miséria, eram escravos. E muitas das vezes a gente se converte e age da mesma maneira. Ai, minha vida, nossa, quanta dificuldade ser crente. Eu me converti, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Não é assim? Cara, tu está no caminho certo então. Porque se quanto mais ora você é resistido, você está orando certo. Porque o diabo veio para nos resistir mesmo, mas nós temos que aprender a resistir a ele e ele fugir de nós. Porque nós temos acesso ao Pai, a essa graça na qual estamos firmes. E não nos gloriamos na esperança apenas, mas na esperança que produz perseverança. Nos gloriemos também nas nossas próprias tribulações, diz o apóstolo Paulo. E ele tinha propriedade para falar disso. Homem preso, açoitado. Mas o foco dele era na eternidade. O foco dele estava na palavra. Se Deus me livrar daqui, vai me livrar. Se não livrar, eu vou morrer. E morreu. E morreu. Deus livrou ele várias vezes da morte. Foi preso, foi solto. Foi preso de novo, foi solto de novo. Foi preso de novo, açoitado. Pedro, a mesma coisa. Mas ele não perdeu o foco. Até onde tinha que ir para estabelecer o reino. E aí, concluindo, você foi chamado, você passa por tudo isso. Nós estamos pregando para crente. Nós estamos trazendo os irmãos para nos fortalecermos. Porque é hora de nós irmos buscar as ovelhas perdidas da casa do meu Pai. Amém? Você foi chamado para fazer a diferença. A criação aguarda com expectativa a manifestação de quem, gente? Quem são os filhos de Deus aqui? Deixa eu ver.
Você tem paternidade, você é filho de Deus, então essa palavra é para você. Ah, mas eu estou passando tanta luta, tanta tribulação, pastora, que não dá nem para falar de... Que moral eu tenho para falar se eu estou passando? Você acha que é um privilégio seu? Você acha que pregar é para quem não está passando luta? Você acha que falar do evangelho é para quem? Muito pelo contrário. Você tem moral para você falar quando você está resistindo a tudo isso e você está firme. Hebreus, não precisa abrir, vou ler rapidamente só alguns tópicos de Hebreus capítulo 10 para nós terminarmos. Eu amo essa passagem demais. Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39, diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Contudo, tendes necessidade de perseverança, não é isso? Estava nem lendo, decorei. Para que, havendo feito a vontade de Deus, aí a gente quer inverter. A gente quer primeiro alcançar as promessas da nossa vida, para depois fazer a vontade do Pai. Não é isso que a Bíblia diz. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Querido, para de colocar o foco na sua dificuldade, para de colocar o foco na situação que você está vivendo, na luta, na tribulação. Ela é real? É. Você está vivendo isso? Tá. Está doendo? Tá. Mas quando você tira o foco de você mesmo e você coloca o alvo na palavra de Deus, você coloca o alvo em Jesus Cristo, você cumpre a palavra de Deus e Ele vai fazer a promessa acontecer. Amém? E no versículo 36 diz: para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O 38, meu justo viverá o quê? Pela fé. Quantos justos nós temos aqui? Então você precisa viver pela fé, não por aquilo que você vê. Porque se retroceder, nele não se compraz, não tem prazer a minha alma. Deus falando aqui, Ele não tem prazer naquele que retrocede. Olha para a pessoa amada que está perto de você e fala assim: não retroceda. Você não tem esse direito. Fala assim: você não vai retroceder. Amém? Se aqui diz que se aqueles que retrocedem, a minha alma não tem prazer nele, então nós não estamos agradando dele. E se nós não agradamos dele, ele não satisfaz o desejo do meu coração. Conseguiram entender? É simples assim. Tem princípios, tem detalhes que são simples e a gente não consegue entender como que Deus se movimenta. A gente acha que tem que ser do nosso jeito. Eu vou ser boazinha, eu vou evitar o pecado, eu vou a todos os cultos e Deus vai fazer. Não é isso que Ele está dizendo. Observa a palavra. Amém? No versículo 39 diz: nós não somos dos que retrocedem, somos da fé. Diga: eu sou da fé. Mais forte, querido: eu sou da fé. Não vou retroceder. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Eu queria te convocar a orar, para que você não perca o foco. Que a partir de hoje, a sua visão seja de como a do profeta Eliseu. Eu estava lembrando esses dias, o Espírito Santo me lembrou o momento em que Elias está para ser tomado. Parecia já até um evento agendado, porque os próprios profetas chegam para Eliseu e dizem assim: está sabendo? Vão tomar, ó, teu mestre vai ser tomado hoje. E Eliseu fala assim: cala a boca. Quase que ele fala: vieste me atormentar antes da hora, né? Ele fica irritado. Por 2 vezes ele fala: cala a boca. Tipo assim, eu estou ligado, eu estou sabendo. E eu acho que Eliseu estava ali, eu penso, né? Que Eliseu estava ali se preparando para aquele momento, dizendo assim: ah, mas ele não vai sem me deixar nada não. Eu estou servindo há tanto tempo, ele vai ter que me conceder algo. E aí Elias chega para Eliseu e diz assim: Eliseu, então, né? Eu vou... O que você deseja? Gente, Eliseu podia ter pedido tanta coisa, né? Ele pediu porção dobrada do Espírito, da unção que está sobre você. Aí Elias diz assim: então, difícil coisa você pediu, né? Tipo assim, tu quer ser ainda maior, né? Então tá bom. Tem o seguinte: se você me ver na hora que eu for tomado,
será assim como você deseja. Mas se você não vê, tipo assim, estou desobrigado a desconceder. Ok? Eliseu, ok. Eliseu teve foco. Ele não desviou a atenção, apesar de que vieram carruagens de fogo. Imagina aquela visão gloriosa, Elias subindo e aquele vucu-vucu que a gente, né? Qualquer coisinha nos distrairia ali naquele momento. Mas ele teve foco, ele colocou o foco, porque ele desejava mais, ele desejava uma porção dobrada do Espírito. E eu quero porção dobrada do Espírito. Eu não vou desviar meu alvo, eu não vou me desviar, eu vou ficar ali olhando, eu vou ficar olhando. Elias foi, e ele recebeu porção dobrada. Elias foi um profeta que realizou 7 milagres. Eliseu fez 14. Um após ter morrido. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. Ela não volta vazia, ela não deixa de se cumprir. Deus quer cumprir as promessas dele na nossa vida, sim. Não é errado buscar respostas para os nossos desejos, nossos maiores anseios. Temos que buscar sim. Temos que desejar sim mais de Deus, para poder permanecer, porque os dias são maus, as distrações estão aí, o diabo não está brincando de ser diabo, e a palavra de Deus diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas como ele vai resistir? Somos pecadores miseráveis. Mas se nós, como pecadores miseráveis, estivermos buscando a porção do Espírito de Deus, que Ele gratuitamente nos concedeu, através da graça concedida pelo Senhor Jesus Cristo, e ficarmos firmes, nós receberemos. Porque Ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Fomos chamados para ser testemunhas. Testemunhas desse poder que vem sobre nós, através do Espírito Santo, independente da situação e circunstâncias que estamos vivendo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Os apóstolos passavam tribulação, os apóstolos estavam ali, pagando preço de oração, de busca. Não se preocupavam se iam ser jogados na masmorra, não se preocupavam se seriam julgados nas suas ações. A preocupação era: vamos pregar o Evangelho, vamos salvar vidas. E nós estamos olhando, nosso foco tem sido nosso problema, nossa situação, nossa circunstância. E com isso você diz para Deus: Deus, isso aqui é grande demais, até para o Senhor. Talvez você não diga em palavras, mas as suas ações agem dessa maneira. E é tempo de nos arrependermos e dizer: Senhor, se eu tenho tido ânimo no dobre, limpa o meu coração, purifica as minhas mãos, porque eu tenho cocheado entre dois pensamentos. Ora eu estou com fé, ora eu estou sem fé, ora eu creio que o Senhor vai fazer, daqui a pouco eu duvido. Será que o Senhor vai salvar meu filho? Será que o Senhor vai converter meu marido? Será que aquela situação de vício na minha casa, um dia eu vou ser livre? Querido, você precisa começar a declarar em certeza, em fé: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu sei porque eu creio na palavra, para que alcanceis a promessa, depois de ter feito a vontade do Pai. Aleluia. Senhor, nós oramos essa manhã, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e através do Teu Espírito Santo, que intercede por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, mas Ele intercede sabendo a mente de Deus a nosso respeito. Por isso nós oramos, Senhor, porque não sabemos orar como convém, mas pedimos ao Teu Espírito Santo que interceda por nós, para que venhamos fazer a vontade do Pai, para que possamos cumprir o propósito pelo qual fomos chamados, para que possamos andar em integridade, para que possamos não negociar, Senhor, a Tua palavra, que possamos liberar perdão. Meu Deus, em nome de Jesus, possamos andar em humildade e cumprir, Senhor, o Teu propósito, Senhor, em nós, alcançarmos a promessa.
Ah, Deus, em nome de Jesus, nós te entregamos nessa manhã a nossa vida, a nossa situação, cada problema. Que, ó Deus, nenhum deles venha determinar a nossa fé, mas pelo contrário, me dê a chance de exercer a fé, me dê a chance, ó Deus, de vivenciar milagre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Ore comigo, fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu vou permanecer firme, eu não vou perder o foco. Senhor Jesus, eu vou resistir tudo aquilo que é contrário à tua vontade, e eu vou manter o foco. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Glória a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha aí um domingo abençoado, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor, em nome de Jesus. Hoje à noite, às 18 horas, temos os nossos grupos de discipulados, e às 19 horas o nosso culto. Deus te abençoe, em nome de Jesus.